Fala rapaziada, tudo bem? E aí galera, como estamos nesse batidão de estudos? Agora para complementar, dar sequência, geometria espacial, outro assunto que também aparece bastante aí para vocês. Aquela introdução geral da teoria, deixo o material para vocês, na sequência aplicação e exercício, que é o que importa nesse momento pra gente. Muito obrigado pela companhia, vamos em frente para ver o que temos para o momento. Então, geometria espacial, vamos lá. Então, ó, aqui, gente, ó, prismas, vai falar do conceito de prismas, tá? Não tem muita fórmula para fechar aqui em prisma, porque você tem aqui, ó, prisma triangular, prisma quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante, né? O conceito de prisma é uma região do espaço cortado por dois planos paralelos, né? Então, as bases suas são sempre iguais, são sempre congruentes entre si. Então as áreas, né, a área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais, e a área da base é a área do polígono da base, ok? Se precisar da área total, é a área lateral mais duas vezes a área da base, porque as bases elas são iguais. E o volume, a área da base vezes a altura, que é o princípio de Cavalieri, tá? Dois importantes, paralelepípedo e cubo, são dois prismas importantíssimos, tá? Nós vamos trabalhar bastante, principalmente o volume desses dois, né? O volume do paralelepípedo, produto de suas três dimensões, A vezes B vezes C, comprimento vezes largura vezes altura. E o cubo, onde todas as arestas são congruentes, são iguais entre si, é um paralelepípedo com todas as arestas congruentes entre si. Então o volume é A ao cubo. E aí a área total é a soma de todas as áreas, a área da base é o polígono da base e assim por diante. A pirâmide é a mesma coisa, só que na pirâmide as faces são triangulares. Então a hora que fizer a área lateral é a área dos polígonos desses triângulos que estão em volta. A área da base é a mesma coisa, é a área do polígono que compõe a base. Tá? Então aqui, ó, pirâmide triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante. Quando eles falarem uma pirâmide regular, é porque o polígono da base é um polígono regular. Tá? E o volume tem muito a ver com o volume do prisma, porque o volume do prisma é a área da base vezes a altura, da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Aliás, toda estrutura espacial que tiver bico, tiver ponta, o volume dele é 1/3 da área da base vezes a altura. Cilindros também, só que aí a base é uma base circular, é um sólido de revolução, né? A área da base πr ao quadrado e a área lateral é a área de um retângulo, que é o comprimento da circunferência, porque desenrolou dessa circunferência aqui, e essa aqui é a altura do cilindro. Tá? O cilindro, quando a altura é igual ao dobro do raio, ele é dito cilindro equilátero. Mas isso aí vai ficar tudo para vocês, tenham calma que a aplicação fica muito mais fácil. Aí cone, tá? A base, também a face lateral é um setor circular, a área da base também πr ao quadrado. E o volume 1/3 da área da base vezes a altura. Olha que eu falei novamente como pirâmide. No cone tem bico 1/3 da área da base vezes a altura. E a esfera, tá? Então nós temos aí a área da esfera 4πr ao quadrado, certo? E o volume da esfera, que é o mais importante aqui nesse momento, 4/3 de π r ao cubo. Desculpem, gente. Vamos lá, gente, ó, esse material está todo disponível aí para vocês. O lance nosso agora é a aplicação. Como que nós vamos utilizar isso daí nos exercícios, nos enunciados. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Vamos lá. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a... Então, ó, vamos interpretar isso daí, tá? Essa figura é uma construção minha, tá? Não estava na prova. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o volume dessas barras de chocolate são iguais entre si, tá? Ou seja, o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Então, o volume do paralelepípedo, tá? O produto das suas três dimensões. Eu vou colocar aqui, ó, A vezes B vezes C, comprimento, largura e altura. E aqui, ó, eu vou trocar esse aqui, ó, para não achar que é o mesmo valor, ó.
esse aqui seria o A ao cubo, mas esse aqui, ó, seria a aresta do cubo, para não confundir com esse Azinho que eu já coloquei aqui, tá? São coisas distintas. Então vamos lá, essa ordem não importa quem que você vai colocar, né? Então, ó, 18 vezes 3 vezes o 4. Isso daqui é igual à aresta do cubo elevado ao cubo, tá? Ou seja, A ao cubo, vamos deixar a incógnita no primeiro membro, que acho que é mais interessante para vocês. 3 vezes 18 vai dar 54. 54 vezes o 4, 4 vezes 4, 16, vai 1. 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. 216, ou seja, a aresta do cubo, né, o A ao cubo é igual a 216, ou seja, a aresta do cubo é a raiz cúbica de 216, que dá exatamente 6 centímetros, porque 6 elevado ao cubo é 216. Está aqui a alternativa. Certo? Paralelepípedo e cubo, gente, aparecerão demais, tá? São estruturas que apareceram muito e provavelmente estarão na próxima prova desse processo de vocês aí, ok? Fiquem atentos com isso. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos. Presta atenção aqui nas informações, quando as informações estão por extenso, tá? Pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá... E vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Volume da leiteira. Gente, ó, é cilindro. Então, a área da base, πr ao quadrado vezes o H, tá? Então, vamos lá. O volume dessa leiteira é igual a π. O R, cuidado que isso daqui, ó, o 8 é o diâmetro, tá? Diâmetro é 8 centímetros. O raio é a metade do diâmetro. Muito cuidado com esses detalhes. Então, o raio aqui, ó, é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, o volume da leiteira é igual a 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Com 0 no final, 320 π centímetros cúbicos, ok? Vamos lá, volume do copinho. Vamos ver o que está acontecendo com o volume do copinho. O volume do copinho também, né, cilíndrico, então, ó, πr ao quadrado vezes Hzinho. Então, ó, o volume do copinho igual a π, o raio, ó, novamente, ó, o diâmetro aqui é igual a 4 centímetros, o raio, então, igual a 2 centímetros. Então, fica 2 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Ou seja, o volume do copinho é igual, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4, 16 π centímetros cúbicos. Repare o seguinte, ó, olha a relação que nós temos, ó, a relação do volume da leiteira com o volume do copinho. Então, ó, ele vai pegar o que? Ela está pretendendo pegar o que? O volume do copinho, que é 16 π, ela vai servir isso para 20 pessoas, ou seja, vezes 20. Isso daqui, 16 vezes 20, dá exatamente 320 π, tá? Centímetros cúbicos, que é exatamente o volume da leiteira. Ou seja, o volume da leiteira é igual a 20 vezes o volume do copinho. Como ela vai servir o copinho pela metade, na altura pela metade, então a leiteira tem que colocar a leiteira também na altura pela metade, porque ela vai servir os 20 copinhos, vai estar exatamente igual. Ou seja, ela vai encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Essa é a alternativa do exercício, ok? Então, cuidado, tá, gente? Cuidado com o enunciado por extenso. Tá aí a fórmula do volume do cilindro, que também é outro importante, tá? A gente passa rapidão ali pela teoria, para não ficar algo muito pesado, muito extenso para vocês, que não é o intuito agora. O intuito é exatamente pegar aquilo que está lá, aquele material, inclusive, vai ser disponibilizado para vocês, tá? O resumo da parte teórica, mas o importante é aqui. É conseguir interpretar, conseguir enxergar as dicas, os exercícios aqui, na prática. Esse aqui é o grande
a grande importância para vocês, e é esse o momento, é para isso mesmo, ok? Então vamos lá, gente. Então aqui, ó, esse aqui que foi o que acabou definindo a alternativa para a gente poder chegar à conclusão que era realmente a alternativa A. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, a figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Considere o volume da esfera 4/3 de πr ao cubo, volume do cone 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes o h, vezes a altura do cone. Sabendo que a taça tem formato de hemisfério, sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros então a solicitação foi que esses volumes fossem iguais, né? Então, ó, o volume que você vai colocar na taça com formato cônico tem que ser igual ao volume que você tem naquele hemisfério, tá? Igual ao volume do... Vou escrever aqui, ó, hemisfério. E o que é o hemisfério? É a metade da esfera, tá? Então ele quer que o volume do cone seja igual à metade do volume de uma esfera. Então o que é o volume do cone? 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura, que é o que ele está perguntando, tá? Isso aqui é igual a metade do volume de uma esfera. E o volume da esfera é calculado como 4/3 de π r ao cubo. Essas informações ele deu, ele foi bonzinho e apresentou para vocês, ok? Então vamos lá, tem várias simplificações que nós podemos fazer aqui, mas vamos com calma ainda para não apavorar tanto, tá? Então, mas só para não carregar muita anotação, para vocês ficarem mais aliviados, ó, se eu multiplicar por 3 de um lado, multiplicar por 3 do outro, já pode eliminar esses denominadores. Aqui, 4 dividido por 2, sobra apenas o 2. Tá? Posso dividir por π um lado da igualdade, posso dividir por π o outro lado da igualdade. Então tá vendo? Um monte de gente nós já eliminamos. Então, ó, o raio do cone. Então aqui, ó, 3 ao quadrado vezes o h, que é o que ele está perguntando, tá? Isso daqui é igual a, sobrou 2 aqui, tá? π vezes o r elevado, desculpa, o π nós simplificamos, vezes o r elevado ao cubo. E aí o raio aqui também vale 3. Então 3 elevado ao cubo. E aqui você pode simplificar, né? Isso aqui vai dar 9, ali vai dar 27. Então você poderia simplificar, mas vamos deixar assim, ó, 9h é igual a 2 vezes o 27. Por quê? Porque a hora que você dividir por 9, tá vendo? 2 vezes, nem fiz a conta, né? Ou poderia ter multiplicado também, né? Aí vai da habilidade de vocês. Pego esse 27 dividido por 9, dá 3. Então 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, a altura que ela deve ser servida é uma altura de 6 centímetros. Está aqui a alternativa B, de belíssimo exercício. Fiquem atentos com isso daí, tá vendo? Já vi um cubo, paralelepípedo, já viu cilindro, já viu esfera, já viu cone, entendeu? Então fiquem atentos com esses detalhezinhos, gente, porque isso aí vai fazer a diferença e não é tão trabalhoso, tá? Dá pra você levando essas ferramentas aí com carinho, prestando bastante atenção nessas dicas aqui, você vai ver que é sucesso garantido para vocês. Vamos ver mais esse daí, pra depois a gente dar um tempinho, dar uma espichadinha, dar uma trocada de vídeo para vocês poderem dar uma refrescada aí na mente, na memória. Alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 centímetros cúbicos? Então, ó, o que vai acontecer? Nós vamos pegar, então tá aqui, você tem o paralelepípedo, você tem as dimensões desse paralelepípedo, aqui é 40,
aqui é 30. O volume da água nós não temos, né? Nós temos o volume total. Vou deixar quieto aqui, nem vou colocar essa altura aqui, na verdade, tá? Na verdade, essa altura aqui, ó, você tem 25 tudo, mas 5 você não usou. 25, se você tirar 5, na verdade o que você tem ali, ó, por enquanto, são 20 centímetros como a altura do líquido. O que acontece? Você joga um objeto ali de 2.400 centímetros cúbicos. O que vai acontecer? A água vai subir, vai elevar o nível, né? Então o objeto que nós colocamos ali foi um objeto de 2.400 centímetros cúbicos. E esse objeto, tá? Esse volume é exatamente o volume de água que ele deslocou, que eu deixei no azulzinho mais claro aqui para ficar claro para vocês. E qual é o volume disso aqui? Isso aqui é um paralelepípedo, mais fininho, mas continua sendo um paralelepípedo. Então, ó, comprimento 30, comprimento 40, largura 30, e essa altura do filete da água é a pergunta que ele está fazendo. Isso aqui igual a 2.400. Então, ó, 3 vezes 4 dá 12, acompanhado de 2 zeros. Então, 1.200H é igual a 2.400. Então, dividindo em ambos os lados por 1.200, você tem 2.400 dividido por 1.200. Ou seja, isso aqui é igual a 2 centímetros. Então, a altura de água que vai deslocar é de 2 centímetros. Tá? Então, ó, o nível subiria 0,2, o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Exatamente. Porque aí o Hzão, né, a altura toda, seria aqueles 20 centímetros iniciais mais 2, 22 centímetros seria a altura final. Ok? Esse H ficou feio, vamos trocar aqui só para deixar bonitinho para vocês. Então, ó, essa altura total de 22 centímetros. Certo, gente? Então tá aí uma apresentação, um início já bem diversificado, com várias estruturas espaciais aí. Vamos dar um tempinho, vou dar um tempinho aí para vocês, mesmo para que os vídeos também não fiquem muito longos. Nós já estamos aí no meio do caminho aí já do ensino médio. A gente entende o cansaço de todos. Vamos procurar fazer, na medida do possível, vídeos mais curtos aí para que vocês consigam se organizar da melhor maneira nos seus estudos. Daqui a pouco, na sequência, outros exercícios de geometria espacial. Não percam nenhum dos vídeos. Muito obrigado, grande abraço, tudo de bom e bons estudos para vocês. Até mais!